Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolo com Fé Cast. Eu sou a Bruna Rebelo. E eu sou o Lucas Gomes. Eu sou só uma aprendiz, tá? Aprendendo aqui junto com vocês sobre a Palavra de Deus, sobre vários assuntos que a gente vai abordar aqui. E Lucas vai trazer aqui mais conhecimento pra gente. Vocês viram que eu tô aprendendo, né? Que essa batinada aqui em cima de mim é pesada. Tá sendo um tempo maravilhoso. E, Bruna, hoje o nosso assunto é profundo. Bem profundo. E muita gente tem dificuldade com ele. Exatamente. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim que perdão é fácil até você ter alguém para perdoar. Falar é fácil, não, perdoa, desculpa, tá tudo certo, né? Segue em frente, mas até você tá na pele da pessoa. Até você ter algo para perdoar, fica muito complicado. Então vamos hoje falar sobre perdão. Vamos discorrer esse assunto hoje. Então vamos. E aí? Vamos começar pelo principal. O que Deus fala sobre perdão na Bíblia? Como que a gente deve fazer? Então vamos começar do começo. Porque já que nós estamos falando de perdão, né? Então a gente precisa primeiro começar na origem de tudo. Uhum. E eu acho e penso que a origem de tudo sempre começa em relação a Deus conosco. Uhum. Porque eu acho que a nossa maior dificuldade é reconhecer como todos nós estamos no mesmo nível de vulnerabilidade, erro e pecado. Uhum. E isso é muito complicado. Sim. Porque é isso que faz a comparação existir em eu pensar que talvez o outro não merece o perdão porque eu sou melhor do que ele. Uhum. E tudo começa com essa comparação. É classificar pecadinho e pecadão. Exato. O seu pecado é muito maior do que o meu. Ou seja, eu também erro, aquela famosa frase, né? Eu também erro, mas eu não sou tão assim. Não sou tão ruim assim, né? Não sou eu tão conto mal. uma mentirinha, né? Um negócio Eu não sou tão mal assim. Uhum. Meus pecados não é tanto assim. Uhum. Então, se a gente leva a partir do início, que todos nós caímos junto com Adão e agora todos nós somos da mesma natureza, que pecamos contra Deus, então já começa aí no nosso Instituto Bíblico, em que eu sou diretor, tem uma aluna querida, que quando a gente começou esse assunto, a primeira coisa que ela falou é o seguinte: eu tenho que liberar perdão para Eva. Sacanagem, né? O que ela fez com a gente. É muita sacanagem. Mas, enfim. Mas nesse caso eu tenho que liberar perdão pro Adão, porque é ele que deveria estar ali protegendo. Mas existe algo extraordinário, é que se a gente leva em consideração aquilo que está escrito em 1 Pedro 1, 18, 19 e 20 e Apocalipse 13, 10, de que Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo. Significa que o perdão não foi um plano B. Sempre foi. Foi um plano A. Sempre foi o plano. Então, Deus não conta com que os seus filhos não errem. O que Deus conta é que seus filhos acreditem no poder do perdão. Ele sabe que a gente vai errar. Exato. Ele sabe que a gente é falha, ele sabe que a gente não merece, ele sabe de tudo isso, né? Ele sabe, e é por isso que ele disponibiliza o poder e a bênção do perdão. Uma vez, alguém me fez a seguinte pergunta: por que Deus não destrói o mal de uma vez? E a resposta foi: ainda bem que ele não fez isso, porque senão eu já tinha sido destruído. Todos nós, né? Exato. Então, levando em consideração que todos nós somos maus, vós sois maus. Então, Deus não destruiu o mal. O que ele fez? Ele fez um plano audacioso. Ele decidiu transformar o mal em bem. E é o processo da conversão. Então, tudo começa aqui, ó. Todos nós
somos falhos e nos tornamos inimigos de Deus. Vamos começar então, Bruna, na perspectiva do perdão divino. Tá. Por quê? Porque se nós pecamos contra Deus, eu penso que esse é o ponto mais complicado. Por quê? Que, independentemente se a pessoa é da igreja ou não, mas se é de alguma religião ou não, você que está conosco, mas eu tenho certeza disso. Só mesmo a revelação de Deus para você ter assim na mente. Por que eu sou inimigo de Deus? Eu vou usar exemplo você. Antes da revelação da palavra, você achava que você era inimiga de Deus? Não. Antes, eu achava que eu era uma pessoa muito boa. Assim, não, eu ouvia e tal, eu nunca me aprofundei nisso. Então, assim, pecado, eu não cometo nenhum pecado. Sou uma pessoa boa. Eu Quarta acredito pessoa no da amor. Trindade, Fernando. A quarta pessoa da Trindade. Cometeu Sou um uma pecado. pessoa na vida. boa. Que pecado que eu vou fazer? Eu não Uma boa- adultero. Oh, eu meu não... Deus, uma boa aluna, nunca deu problema na sala. Né, não, já. Era péssima aluna. Oh, Mas não vamos meu entrar Deus. nesse ponto agora. Vamos. Minha adolescência, acho que é melhor a gente esquecer um pouco. E aí? Mas assim, eu não vi esse negócio. Como eu fui criada numa igreja cristã, né, evangélica e tal, e muito tradicional, eu já sabia dessa ideia de céu e inferno. Então assim, nunca passou pela minha cabeça que eu iria pro inferno. Eu falei, não, vou pro céu, nunca fiz nada de errado. Mas o problema é depois que a gente... O problema não, né? A solução é depois que a gente se converte. Porque Deus faz a gente se enxergar de um jeito que você fala, meu Deus, que Exato. pessoa horrível. É por isso que Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado. Por que convencer o homem do pecado? Porque quando eu falo assim, ó, que nós somos inimigos de Deus, você que está conosco, talvez não entenda essa linguagem, eu vou te explicar o que significa isso. O que significa ser inimigo de Deus? A minha natureza é contrária à natureza dele. Porque uma vez que o homem pecou, o Adão, todos nós agora, descendentes de Adão, a nossa natureza é contrária à natureza de Deus. É assim, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Então, eu nunca fiz o mal. Não necessariamente o fazer, mas está implícito. Pensa, imagina, fala. Então, ele está vivendo em mim. Por isso que eu sou contrário a Deus. Porém, esse Deus já me liberou esse perdão, me dando, através de Jesus, o acesso para que eu possa me conectar a Ele, e é Ele quem faz isso acontecer, ou seja, não teria como eu chegar perto dele, porque minha natureza é contrária dele. Então, a Bíblia diz assim, que Deus nos amou sendo ainda pecadores. Eu gosto, Bruno, de uma fala assim, ó. Essa é a fala que eu mais gosto. Quando Deus diz que te ama, você tem que levar isso muito a sério. Por quê? Porque ele me ama mesmo quando eu era ruim, mesmo quando eu pecava, Exato, mesmo quando eu era... mas vamos mais profundo nisso. Vamos lá. O Fernando, vocês já estão juntos? Há 17 anos. 17 anos. Então o Fernando já conhece muita coisa da Bruna. Então quando o Fernando diz que te ama, É porque ele ama mesmo. ele diz que ele diz que te ama apesar de tudo que ele conhece sobre você. E ele conhece o meu melhor e todos os meus piores. Então, é muita luta, meu filho. Agora imagine Deus, ele sabe de todas as coisas? Sabe? De todos os seus pensamentos? Tudo. De tudo que você imaginou contra ou a favor dele? Aham. Ou contra ou a favor dos outros? Aham. Então, quando diz que ele te ama, Ele ama real oficial, né? ou seja, quando ele diz que ele te ama e que ele nos amou ainda pecadores, está levando a um nível de que eu sei que você não tem nenhuma condição de vir até mim, mas eu vou até você. E eu te dou essa condição. Ninguém poderia te dar essa liberdade.
Então, a primeira liberdade que Deus nos dá com o perdão, quando Ele nos perdoa, é a liberdade de nós com nós mesmos, conosco. É a liberdade de mim para mim mesmo. Eu não preciso agora ser refém de mim mesmo. Então, tudo começa por aí. Primeiro, eu acreditar que eu era necessitado de perdão de Deus. Da liberdade de Deus, liberdade de mim comigo mesmo. Tudo começa por aí. E eu penso que aí começa o problema. Por quê? Porque na maioria dos casos, até essa revelação explodir na nossa mente, eu não vejo como sendo eu alguém que necessita de perdão, mas eu vejo, na maioria das vezes, eu como sendo uma vítima de uma opressão. É aí que tá a pior parte, né? Porque eu não sou apenas alguém que pecou contra Deus, mas eu sou alguém pecou contra Deus pecando contra mim. Nossa, Então vamos lá. Isso te dá raiva? Isso me dá raiva, mas não apenas isso. Isso me impede de entender que eu preciso de perdão. Porque eu estou tão cheio de vingança. Tipo assim, por que eu preciso de perdão se eu fui a vítima? Vamos colocar então casos, né, que Já mais práticos. já mais práticos. Então, de um pai que abusou de uma filha. Então, essa filha... E essa filha ainda não conhece a graça de Deus. Não. Então, ela não consegue entender que ela é... Por ser descendente de Adão, ela é pecadora porque ela não é apenas alguém que nasceu em pecado por sermos descendentes de Adão, mas pior, um opressor pecou contra ela. E acreditar no perdão de Deus, primeiro, é acreditar que Deus perdoa ela, que Deus a liberta do opressor, mas Deus também pode perdoar o opressor. E aí que tá o X da questão. E aí começa a ficar complicado. Como que você vai entender isso sendo que você foi machucado? Exatamente. Exatamente. Então, primeiro tudo esse processo começa comigo. Então, eu primeiro preciso me libertar dos meus ressentimentos, da minha raiz de amargura e das minhas justificativas, que eu penso que o que vai ficando mais complicado com o passar dos dias é aquele tipo de pensamento: por que eu? Por que comigo? E cadê Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Exato. Cadê Deus? Então, eu vi a expressão em um livro uma vez, quando eu era garoto, e a expressão era essa, que algumas vezes eu teria que perdoar Deus. Falei, mas como assim perdoar Deus? Mas eu senti isso na pele quando o meu irmão foi assassinado. E por não ter as respostas, eu entendi que eu estava com ressentimento de Deus. E que eu precisaria perdoar Ele. Por que Deus permite que coisas assim aconteçam? Ele permite que coisas assim aconteçam, primeiro, porque esse é o mundo no qual vivemos, e por termos essa liberdade de escolhas, de atitudes, situações no mundo acontecem. De onde vêm as guerras? Vem de nós mesmos. E vem da nossa incontinência à vontade dele. Porém, onde Deus está nisso? Dentro disso. Ele sofre quando a gente sofre. E pelo seu caminho misterioso, ele vai criar, no meio de toda essa situação, um meio para que isso seja transformado
para a glória dele e o alcance para outras pessoas. Agora, não haverá uma resposta definitiva a não ser através do caminho do perdão. E esse perdoar passa, então, para a gente construir esse pensamento, primeiro em relação a Deus comigo e eu com Ele. E agora, caminhando com Ele, eu com o outro. Mas só é possível eu com o outro quando tem eu com Ele. Exato. E se não tiver esse primeiro passo, eu não consigo romper essa barreira. Isso vai vindo em dimensões. Não adianta eu olhar para o outro e falar, eu te perdoo, porque se Deus não me perdoar primeiro, eu não consigo, isso nem passa pela minha cabeça. Eu penso que o mais difícil é acreditar nisso. Que nem como nós dissemos no primeiro episódio, o difícil é você acreditar assim, fui perdoado. Porque você fica remoendo aquilo. Será que ele me perdoou mesmo? Isso foi tão horrível. Às vezes até algo que eu mesmo fiz. Veja, eu ouço isso várias vezes. Depois de tanta coisa que eu fiz, será que Deus ainda me perdoa? Porque esses níveis de fala revela que a cruz de Jesus, o que Jesus fez, ainda não foi compreendido. Mas será que Deus ainda me perdoa? Depois de tudo que eu fiz, não há ainda uma compreensão do que é a graça. O nível da graça, a dimensão da graça. Do que ele fez, né? Exato. Do que ele fez, do que ele desejou fazer. E Mateus 5, que é um texto que... A Bíblia dele abre automático, você viu? Ele abriu a Bíblia, ele só fez uma pagininha, já estava onde ele queria. Mateus 5, Jesus vai nos falar sobre a ofensa e o ofendido, porque é o seguinte, e aqui agora vai começar uma sabatina. Ai, Jesus. Vamos lá. Já Me que ajuda, estamos amor. falando em relação ao perdão e a gente vai tratar muito assunto ainda, vamos começar. Se a Bruna foi ofendida por alguém, quem começa o caminho do perdão e da reconciliação? Eu. Por que você? Porque o perdão sempre tem que ser eu com Deus primeiro, né? Tá. Pra Deus me perdoar. Se eu não tiver isso no meu coração... Mas daí a pessoa te ofendeu. É ela que vem até você para te pedir perdão ou você que vai até ela? Se ela me ofendeu e eu tô quieta no meu canto... É. Complicado, né? Porque eu recebo muitas ofensas. Tipo... É muito comum receber ofensa e eu sempre tô muito quieta no meu canto. E eu nunca, assim, se eu fui ofendida, eu nunca vou atrás da pessoa pra eu pedir perdão pra ela sobre o que ela fez. Então, assim, talvez eu esteja errado. É verdade. Ó, pegou um atendimento. Ele confunde a minha cabeça às vezes. Jesus vai nos dizer assim, ó. Veja. Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, então ele está falando do momento em que a pessoa está indo levar a oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então é ele que tem alguma coisa contra mim. Eu não tenho nada contra ele. Mas eu fui levar minha oferta no altar. E Jesus está falando do nível de ofensa. E só para melhorar um pouquinho, aprofundar mais, veja, a gente veio de ambientes religiosos, né? Então, por exemplo, quando eu era criança eu tinha que pedir perdão por assistir jogo do Corinthians. Senhor, jogo do Corinthians e tal. Então a gente tinha que pedir perdão por esses usos e costumes que... E então, por exemplo, ir no inferno naquela época era você passar gel no cabelo e coisas desse tipo. Esses usos e costumes. Mas
E eu lembro que esses eram o nome da porta estreita. Eu estou falando com gente que talvez tenha essa dificuldade de chegar perto do Senhor, porque porta estreita, você já ouviu essa expressão? Essa expressão? O que era porta estreita na sua adolescência, na sua cabeça? É difícil de passar, né? Isso, mas o que para você, por exemplo, porta estreita? Por exemplo, o que significa porta estreita? Ah, porta estreita porque não pode usar calça, porque não pode usar brinco, porta estreita. Não posso fazer nada. Isso era porta estreita. Porta estreita para Jesus o que é? Porta estreita para Jesus é esse caminho aonde o meu ego é massacrado pela graça. Nossa. Então, por exemplo, a lei diz, não matarás. Jesus diz, eu vos digo, se você já na sua mente matar o seu irmão, você já pecou. Eita. Porque, na verdade, Jesus vai trazer a mente, a lei, para uma subjetividade. Nos mostrando que, às vezes, a gente diz, nunca matei ninguém. Fisicamente, mas na não. cabeça, vários. E aquela expressão, fulano já morreu por mim. Pior ainda, né? Porque você expressou, né? Que Não foi você nem o expressa. pensamento. Ou seja, veja como que o caminho estreito começa aqui, ó. Aqui na mente. E Jesus está falando sobre esse assunto em Mateus 5, ele fala, ó, se você trazer a sua oferta e lembrar que alguém tem algo contra ti, ele é o ofensor e você é o ofendido. Então ele continua, deixa a tua oferta no altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Então, não é o ofensor que vai vir até mim. Sou eu que vou até o ofensor. E por que ele está falando? Nós já fizemos isso algumas vezes. Já. Da gente atrás. Por que Jesus está nos dando, está nos ensinando isso? Porque perdão só consegue liberar o lado mais forte. Perdão é uma ponte que você constrói de reconexão. Perdão só é possível quem já é livre em si mesmo. Então, as pessoas só podem oferecer o que elas têm. E se a única coisa que o outro tem é ofensa, não espere que ele te libere perdão. E mais do que isso, não espere também que no caminho da reconciliação o outro seja recíproco. Então, às vezes a gente imagina o pedido de a reconciliação ou a liberar o perdão, que você vai lá na outra pessoa e fala, quero liberar perdão porque você fez isso, mas eu libero você. E aí a pessoa cria um filme romantizado na cabeça, que o outro vai falar, me perdoa também. Algumas vezes a pessoa vai olhar e vai dizer, eu nem lembro que eu fiz isso. Mas isso não tem Ou a ver. então vai continuar falando, você foi péssimo, você foi isso, foi aquilo e beleza. Mas aí, Vamos. nesse caso, a pessoa fala, eu te perdoo, ou a pessoa fala, me perdoo. Você libera o perdão, perdoando por algo que a pessoa fez para você, e você já pede perdão por um possível ato errado que você fez também? Se eu fiz, eu peço perdão. Se eu não fiz, eu libero o perdão. É que do outro lado, para a pessoa pode ser que ela não entenda que ela fez algo de errado, né? Mas isso tem a ver comigo. Lembra do nosso Senhor Jesus na cruz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Porque perdão não é sobre o outro. É sobre mim. Mas a gente deve fazer isso até com pessoas que a gente não tem relacionamento? Porque Como assim? Vamos lá. eu sou uma pessoa que eu fico mais exposta. Então tem gente que cria fofocas e casos e falam mal de mim à torta e à direita. Mas assim, são pessoas que eu não tenho relacionamento. E que assim, ela vai continuar falando e eu não vou tirar satisfação com ela, porque eu entendo hoje essa parte. Eu não preciso disso. Sim, lógico. Eu não preciso
nesses liberar casos, perdão nesse nesses caso? casos, não, porque isso nem tem poder sobre ti. Não, absolutamente Agora, nenhum. Jesus está falando sempre a partir de algo mais íntimo. Veja, Entendi. ele trata a ideia de teu irmão e que está ali com você naquele ambiente. Ah, E você vai se reconciliar com ele. Então ele está tratando a ideia disso, teu irmão. E ele está nos levando a essa dimensão de que se você não libera esse perdão, o refém é você. Você é o refém. Porque, veja, você chega num restaurante, você vê a pessoa lá, você perde a vontade de comer. Você vai na praia, de repente você vê a pessoa lá, você perde. Ai, meu Deus, eu vou embora. Ou então eu não quero estar nesse lugar. Ou eu... Entendi. Você está refém e a pessoa está tendo domínio sobre a sua vida. Sim. Porque o tempo todo você só responde, você não tem liberdade de ser quem você é quando o outro chega. Porque você não arranca aquilo de você. Então começa por aí. Sim. E nesse processo de ofensa e de ofendido, e a gente entra também no caso de quem foi ofendido e de abusos, o liberar perdão para si. Achar que eu também poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter escapado. Sim. O liberar perdão Ou para si. eu induzir essa pessoa a fazer isso de alguma forma. Porque essa também será uma tática do opressor. O opressor também fará isso. Tentar colocar essa culpa em mim, de que eu provoquei isso, de que eu fiz isso. E eu liberar perdão comigo, para mim mesmo. De eu liberar isso no meu coração. De eu não me tornar refém desse, não sentimento, mas ressentimento. Porque se isso não for liberado, a Bíblia diz que uma raiz, as Escrituras dizem, uma raiz de amargura crescerá e perturbará. Sim. Eu tenho um bom exemplo. Uma mulher que o marido a traiu várias e várias vezes e ela perdoou ele para ficar com ele várias e várias vezes, mas teve uma hora que ele nem quis ficar mais. Foi embora com outra mulher, deixou ela com os filhos, cuidando tudo sozinha. Aí teve aquela vida difícil, dura e tudo mais, teve que cuidar dos filhos sozinho. E aí os filhos crescem e os filhos têm um relacionamento com o pai. Só que a mulher está tão amargurada, mas tão amargurada por tudo isso que ela passou a vida inteira, o que o marido fez ela passar, o ex-marido no caso, que ela nunca pode estar no mesmo lugar que ele. Então, os filhos do filho vai fazer aniversário, não pode chamar o pai porque eu não posso estar no mesmo lugar. E ela não consegue dar seguimento à vida dela. Então, não consegue casar com outra pessoa, ela parou no tempo. Parou no tempo. Porque nem ela se perdoa e, consequentemente, nunca vai perdoar ele também, né? Só que vive aquela vida amargurada. Você olha para a pessoa e você fala, cara, essa pessoa é muito infeliz. Né? Você olha no olhar dela e a pessoa não entende que é isso que está travando a vida dela. Perdão não é um sentimento. É uma atitude. Ele não vai vir pelos sentidos. Ele vai vir pela consciência. E ele será um processo. Que com certeza vai ser doloroso. E que eu preciso de fé. Aí pegou um ponto. Então, primeiro, eu exponho o meu perdão e depois eu trato isso internamente numa conversa, numa oração e pedindo, Senhor, eu perdoei aquela pessoa e libera. Só que isso ainda está preso dentro de mim. E isso é um processo dia após dia. E vai indo. Porque os gatilhos têm que ser desarmados. Deixa eu dar um bom exemplo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo maravilhoso que todo mundo que está conosco conhece. Você que está conosco. Pedro, o discípulo do nosso Senhor. Negou Jesus 3 vezes. Amargamente. Chorou por causa disso. Domingo de manhã, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita,
a pedra é removida. João e Pedro vêm correndo, porque as mulheres deram a notícia, ele ressuscitou. João chega primeiro e Pedro vem mais devagar. Não tem a ver só com Pedro ser um pouco mais velho. E ele está com receio de encontrar o Senhor. O que Jesus vai fazer quando ele olhar para mim? Exatamente. Então, quando ele chega, ele olha, o sepulcro está vazio, e Jesus deu uma mensagem para as mulheres. E diga, avisem os discípulos de que eu ressuscitei. E de que eles vão me encontrar na Galileia. Agora preste atenção. Se já é os discípulos, Bruna, já não está incluso Pedro? Com certeza. Então por que Jesus disse, e diga a Pedro? Porque às vezes ele mesmo achou que ele tinha se excluído dos discípulos quando ele negou Jesus. E porque Jesus está dando uma ordem exclusiva a ele. Dizendo, eu não terminei contigo. Eita. E se existe uma das cenas mais lindas, é quando Jesus está saindo da casa de Caifás e Pedro está negando ele. E Lucas é o único que registra isso. Que quando Pedro faz a sua última negação, Jesus olhou nos olhos dele. Como quem diz, eu te vi. Nossa. E eu te disse que isso aconteceria. Imagina a ficha que caiu nele na hora. Mas o olhar de Jesus também é o olhar que diz, mas eu não tirei os olhos de você. Nossa. Então, quando Jesus vai se encontrar com eles no Mar da Galileia, e eu estive lá, em João capítulo 21, eles não conseguem pescar nada, e Jesus faz uma fogueira, porque Pedro negou em uma fogueira. E Jesus pede para os discípulos se reunirem e traz Pedro por meio deles. O que é que Jesus está fazendo? Reconstruindo o cenário. Nossa. O mesmo cenário. Por quê? Porque tem que se desarmar gatilhos. Nossa. Ou eu fiquei com vontade de pôr agora. Mas ele tem que desarmar gatilhos. Sabe? Assim, é uma música, uma roupa, uma cor. O que aconteceu naquele dia, né? A minha esposa teve um relacionamento muito difícil antes de mim. E eu me lembro que todas as vezes que eu ia, às vezes, jogar bola com os amigos, ela ficava muito triste. Porque no primeiro relacionamento dela, era nessa ida que acontecia coisas que feriam ela. Nossa. Então a minha ida trazia memórias. E você não entendia isso? E eu não entendia. Porque não é só o dizer eu perdoo, mas deixar Deus arrancar as raízes. Por isso, deixa esse texto, por isso que quando tem a ver com o perdão, em Lucas capítulo 17, verso 4, verso 3, Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, tá vendo, o Fernando, se você pecar 7 vezes no dia contra a Bruna, ela tem que te perdoar. Deus é Pai eterno. Vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, aumenta a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiveres fé, como grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar. Veja que o assunto é perdão. De perdão vai para a fé. E de fé vai para a montanha. Ou seja, Jesus está dizendo que a fé que você necessita para perdoar é arrancar um peso de dentro de você, uma montanha. Não é só arrancar uma montanha, mas é arranca-te. O verbo ali tem a ver com raízes. Porque criou raiz dentro de mim, né? Então, perdoar é a atitude necessária de dizer, Deus, arranca as raízes, os gatilhos. Sim.
que não me deixam me mover, porque a raiz de amargura que cresce e perturba, a pessoa que foi ferida em um relacionamento, ou a pessoa que sofreu abusos, ela, na busca de outros relacionamentos, ela pode liberar gatilhos, porque algumas vezes o outro pode tomar a atitude inocentemente de ter alguma ação que lembre a pessoa do que ela viveu. Sim. Então, precisa ser esse processo de reconstrução para liberar e desarmar os gatilhos. E ela nem consegue seguir em frente, né? Porque no relacionamento anterior ela foi tão ferida que ela não consegue nem confiar. Exato. Para entregar a vida dela para essa pessoa. E lembra do que Jesus fez? Sentou, e aí Pedro negou ele 3 vezes. E ele vai fazer 3 perguntas para Pedro. Você me ama? E, Bruna, eu não sou professor de grego, mas o grego em João 21 foi muito intencional, porque a resposta de Jesus foi agapas me, que tu me amas com amor incondicional. Não é um amor Humano, é o amor de Deus. não é um amor fraternal, né? E ele não vai responder Jesus com agapas me. Ele vai responder Jesus com filéu, que é eu gosto de você, eu amo você com amor de irmão, eu gosto. Então, quando Jesus 3 vezes, tem que ser 3 vezes, porque ele está arrancando as raízes do que Pedro fez. E como Jesus resolve o problema da ofensa, amando mais. Nossa. E pra gente, que é humano, é uma coisa às vezes meio inconcebível, né? Como ele pode me amar tanto, eu fazendo coisas tão erradas. É por isso que o Karl Barth tinha uma frase: Jesus, para ser tão humano, só sendo divino. Só, porque... Por isso que o perdão só pode acontecer com Deus. Eu preciso dele, eu preciso ter fé. Ama-me, espelho. Eu gosto de ti, Senhor. Aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Não. Ela não entendeu. Vamos de novo. Alguém te ignorou, fugiu e deixou você no pior processo da sua vida. E agora, você apenas não libera perdão. Você coloca essa pessoa para ser CEO do seu negócio. Nossa. Caraca, é verdade. Ah! Nossa. Que nível! Que nível, né? E Jesus diz: tu me ama mais do que estes? Nossa. E Pedro diz, pela 3ª vez: tu sabes, Senhor. E ele ficou triste. Tu sabes de tudo. Ele não escondeu mais quem ele era. Porque Deus sabe, né? Porque conhece Deus tudo. sabe. Então, precisa-se desarmar os gatilhos. Existe um outro ponto pra gente caminhar, que é esse, Bruna. Ou a gente libera perdão, ou vive o suficiente para me ver fazendo com o outro o que o outro fez comigo. Nossa, isso é muito pesado, né? Porque todo oprimido Oprime. será opressor. De uma maneira ou de outra, ele vai praticar alguma violência com a outra Ele vai. pessoa, né? Com o próximo, se ele não tiver esse entendimento. Para quem está assistindo a gente e não tem esse entendimento de, tá, mas o que eles falam tanto que Jesus fez por mim? Que sacrifício é esse? Que perdão é esse que Jesus me liberou que eu não entendo? Eu vou te falar, eu fui criada minha vida inteira em igreja. Eu ia lá todo domingo de manhã ler o versículo da Bíblia, só que eu nunca entendi a Bíblia. E eu sabia que tinha Jesus, só que eu não entendia o que é que Jesus tinha feito por mim. E Deus tem uma forma muito
maravilhosa de trazer cada um de nós para Ele, né? E eu lembro que eu amava escutar um podcast que contava histórias de podridões das pessoas. Um podcast muito legal, inclusive. Eu não escuto mais. Mas enfim. Vamos liberar perdão para ela. Enfim. E nesse podcast ela pegou o especial de Natal. Ele nem era uma pessoa religiosa, nada. Só que como ela entendia a história, porque foi criada uma família católica e tal, eu vou contar para vocês a história de Jesus do jeito que eu aprendi. E ela é uma ótima contadora de histórias. E ela contando, eu lembro eu ouvindo aquilo no carro, comecei a chorar. Porque até então, eu ainda não tinha entendido. Tá, mas eu sei, legal, Jesus é Deus, ele fez um sacrifício. Mas que sacrifício é esse? E com aquela história de uma pessoa que nem era religiosa, nada, não falava da... Ela mostrou Jesus de uma maneira que eu não conhecia. Então eu acredito que muita gente não sabe, que muita gente não conhece, que muita gente não faz a menor ideia do sacrifício que ele fez por nós e por que ele vai me liberar esse perdão primeiro. Porque eu sou contrário a ele, porque eu nasci em pecado e sou preso a mim mesmo. Uhum. Sou tão contrário a ele que eu acho que eu nem preciso dele. Uhum. E o que é que ele fez? Ele me libertou de mim mesmo. Das minhas convicções erradas, das minhas maldades, dos meus pecados, ele me dá a oportunidade para ser nova criatura. E que grande sacrifício foi esse, de enviar o seu filho para me arrancar. Eu estava morto, ou seja, sem nenhum sentido de vida, ou seja, para mim, é apenas vida, vivendo, mas sem esperança, sem graça, sem Deus, apenas vivendo de acordo com as circunstâncias desse mundo. E o que foi que ele fez? Ele enviou o seu filho. Não apenas para me libertar do pecado, dizer, hoje, eu não sou refém de nenhum pecado, de nenhum vício. Eu consigo lutar contra qualquer outra situação, porque agora eu creio no sacrifício de Jesus, porque eu sou livre do pecado, porque o próprio Deus habita em mim, pelo Espírito Santo. E agora eu sou filho de Deus. Então eu posso participar da natureza dele. Então eu posso olhar para as ofensas, para as situações, e eu não preciso mais me vingar de nada e nem de ninguém. Eu posso olhar com o olhar dele, né? O olhar dele, e eu não preciso mais me vingar de nada e nem de ninguém, porque eu sou livre, sou perdoado. E isso é irritantemente irritante. Por isso que o cristão é tão atacado. Exato. Porque a gente não vai rebater. E só dizer, o cristão, não o religioso, não o que vai na igreja, o discípulo cristão. de Jesus Cristo. É por isso que, diante do sistema do mundo, nós sempre seremos atacados. Sim. Porque a nossa resposta é amar mais. Sim. E isso que eu acho que incomoda tanto, né? Porque, cara, não rebate, vou continuar atacando, não faz nada. Então, assim, eu acho que isso incomoda muito. Mas, voltando para essa questão do sacrifício, Jesus... Deixa eu só te dizer, eu gosto de dar esse exemplo para quem está conosco aqui, tá? Crônicas de Nárnia. Quem não assistiu esse filme, assista com os filhos, comendo um bolo. E que bom seria se fosse a Bruna que fizesse esse bolo. Quando o leão, o Aslan, são 4 irmãos e um dos irmãos trai os irmãos. E é o Edmundo. E quando o Edmundo ele erra, por causa do seu erro,
a feiticeira branca tem poder sobre Nárnia. E é isso. Por que o mundo está do jeito que está? Porque Adão, o homem, uma vez que ele erra contra Deus, ele entrega o mundo nas mãos de Satanás. Que já estava aqui na Terra. Exato. Ele já morava aqui. Não, ele rodeava. Ele rodeava. O reino fica dele a partir do momento que o Adão erra, porque o Adão é a coroa da criação. Entendi. Governe, domine. É você, Adão. Sim. E o Adão entrega isso nas mãos de Satanás. Muita gente culpa a Eva, só que Deus deu o governo A e Adão. o cuidado a Adão. Exato. Então ele devia estar cuidando, né? Eva foi um instrumento que o inimigo usou para enganar. Ela foi enganada e enganou. Mas o Adão é esse responsável. Por isso que Jesus é o último Adão. E aí, em Crônicas de Nárnia, quando a feiticeira branca tem domínio, porque o que pecou tem que ser condenado à morte. E o Aslan, o leão, decide assumir a culpa de Edmundo. E essa é uma das cenas mais lindas, quando você entende o significado. Então, quando o Aslan diz no filme, o filho de Adão está absolvido, todo mundo fica feliz. Mas o Aslan é o único que abaixa a cabeça. Porque ele entende que agora o caminho da zombaria, o caminho da humilhação, ele faria. Mas, de maneira brilhante, quando no filme o leão ressuscita e as meninas dizem, por que você ressuscitou? E o Aslan disse, porque quando um inocente morre no lugar do pecador, errado do pecador, a morte tem que fazer o efeito reverso. Nossa. Não tem poder. O Aslan vence a feiticeira branca e as 4 crianças vão receber nomes. Lúcia destemida, mas quando chega na vez de Edmundo, é Edmundo o justo. E por que Edmundo o justo? Porque ele foi justificado? Exato. Foca aqui, Fernando. Edmundo justo não é porque ele não errou, mas é porque ele foi justificado. Só existem 3 pessoas 100% justas. Adão antes do pecado, Jesus e você, que foi perdoado por Jesus Cristo. Nossa. Edmundo o justo. Eu sou justificado. Lindo. E a Bíblia diz que agora eu sou justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Como assim ser justiça de Deus? Quando alguém olha para a Bruna. Alguém olha para a Bruna e vê. Ah, então é isso que Deus faz com o pecador? É. Nossa. Ele não o destrói. Ele o perdoa. Ele o justifica. Aí você fala, putz, agora eu aceitei Deus, é agora então que ele vai acabar comigo. Exato. Ele vai fazer a justiça divina, né? Vai acabar com a minha vida, vai me destruir, vai me tirar tudo. Só que ele tem um jeito que é maravilhoso, que é só dele, né? Um tratamento que ele dá pra gente aprender e pra gente ser transformado. E a Bíblia chama isso de o ministério da reconciliação. E agora é a parte, meu Deus, porque ele nos deu esse ministério. Então, nós somos agora os agentes da reconciliação. Então, a gente tem que fazer isso. Exatamente. Em nós há o ministério da reconciliação. Então, eu agora, como filho de Deus, vivendo a imagem de Jesus, vou assumir isso. Mas eu tenho que dar uma palavra junto com você, para quem está conosco agora. E eu sei que
que você tem razão nas coisas que você viveu e nos ressentimentos que você gerou. A pergunta é, vale a pena continuar assim? Para você, vale a pena? Vale a pena virar refém de si mesmo? Ver todo mundo vivendo e não viver? E desperdiçar o sangue de Jesus? Vale a pena? Eu tenho história, a Bruna tem história, talvez não tão difícil quanto a sua, mas o maior de todos foi Jesus. Será que vale a pena? Com certeza não. Das histórias de perdão que a Bíblia tem duas que eu mais gosto, tirando a do nosso Salvador Jesus, porque é o nosso exemplo, mas eu gosto de Jonas e eu gosto de José. Eu gosto de Jonas porque o profeta Fujão, ele A foge. história de Jonas é muito boa. Ele foge porque o que incomoda Jonas é o amor de Deus. Como que você quer que eu vá para uma cidade que a galera tá errando à torta e à direita e que eu fale que eles estão perdoados? Não, e não apenas isso, porque E que vai salvar eles, né, da levando em destruição. consideração que ele está indo, a questão é Nínive está atacando o país dele. São países inimigos. Exato. E o primeiro território a ser atacado é o território onde Jonas morava. Então tudo indica que Jonas viu massacres. Então ele viu tudo que os inimigos fizeram com o povo dele. Exato. Então, Até Jonas, com os vizinhos, com os amigos. Não é que Jonas está com medo de Nínive, porque Nínive era muito cruel. Não é que Jonas está com medo dos ninivitas, não. A questão é outra, Jonas 4:2. Eu estou indo lá para pregar e eu sei que se eles se arrependerem o Senhor vai perdoar, mas eu não queria que o Senhor perdoasse Eu quero eles. que desça fogo do céu. É isso! Quero que Deus destrua tudo. Vamos levar na questão mais prática. Alguém que te deu muito, mas muito problema. E Deus diz assim para a Bruna, vai lá e prega para essa pessoa. Deus é Pai eterno. Você iria? Hoje sim. Hoje sim. Se Deus fosse muito claro. Sim, sabe? Muito claro. Muito Minha claro. filha, ó, falasse aqui no pé Eu do vou meu tomar ouvido. uma água dessa. Depois, até minha tosse foi até embora depois dessa. É porque normalmente a gente acha que quando eu comecei nessa caminhada, que as pessoas falavam, não, porque Deus falou comigo. Eu até zombava um pouco. Eu falei assim, mas ele falou como? Falou, você ouviu a voz dele? Bom dia, tudo bem? Bom dia, minha filha, tudo bem, ó, vai lá e faz isso. E, na verdade, Deus não fala desse jeito, né? Ia ser ótimo se ele falasse. Mas, enfim. Ai, Jesus, eu libero o perdão para ela. Mas se for algo muito complicado, ele tem que ser bem claro, né? É? Pelo amor de Deus. Você iria? Eu sou muito obediente. Não, eu também sou. O Senhor mas... perdoa o teu filho. Olha, ai, Fernando. Ele não sabe o que fala. Fernando. Então, o Jonas, ele foge. E por que ele foge? É lógico porque ele foge. Eu também fugiria. Eu tô indo. Eu vou, para você entender. É a mesma coisa de você pegar alguém de uma torcida organizada. Nossa. Exato. Meu Deus. E pedir para esse alguém pregar para a torcida inimiga. Jesus amado. Ou aqui no nosso país pegar os dois governos polarizados e Deus pedir para um Pai. e pregar para o outro. Isso é guerra. Isso é uma guerra. Então, a questão do Jonas é exatamente essa. E o amor pelo seu povo, pelo seu país, como que Deus está mandando eu ir? Para pregar para um povo inimigo. E outra, eu sei, o que incomoda Jonas é o amor de Deus. Ele entendia o tamanho Ele entendia que Deus do não amor, se né? limita a amar quem eu amo. Nossa. E que o amor de Deus também não se limita a perdoar quem eu quero perdoar. Aí que tá
o X da questão. Se eu não decidir perdoar uma pessoa e ela se arrepender, Deus já perdoou ela. Então, às vezes, eu tô querendo não perdoar alguém que Deus já perdoou. Oh, meu Deus. É pesado, né? Eu não lembro se foi um filme, uma série, foi algo que eu assisti e eu lembro que isso gerou um conflito muito grande na minha cabeça na época, né? Que hoje eu consigo entender. Mas era uma menininha que tava pra morrer, assim, ela já tava no hospital há muitos anos ali e ela cruzou a cadeira de roda no hospital com um cara que estava preso pra ter pena de morte. E ele fez alguma coisa na cadeia, que ele se machucou e tal, e estava ali. E ela cruzou o caminho com ele. E essa menina foi muito doce com ele. E aí girou todo um contexto, sabe? Dos pais, não fala. E aí ela, né, teve alguma revelação divina e tal, que não, ele tem que ser perdoado. E aquele negócio gerou um conflito tão grande na minha cabeça que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas será uma pessoa tão má? Porque quando a gente se olha, é esse nível de maldade que a gente compara. Então, assim, quando eu me vejo, eu nunca fiz mal assim pra ninguém, eu nunca machuquei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca, né? E aí você compara o nível de maldade. Não, assistindo a série do Jeffrey Dahmer, que foi aquele serial killer dos Estados Unidos. Nossa! E no final, ele se converte. E aí você fala, como assim um cara desse, horrível, fez tudo isso e agora vai falar... Aí primeiro a pessoa vai falar, conversinha, tá usando, não sei, né? Mas entende por que a pregação do evangelho Paulo chama de loucura? Porque Paulo foi um assassino. Paulo foi um serial killer. De cristão. De cristão. E fez em nome de Deus. Exatamente. E o Senhor o salvou. E não só salvou, né? Colocou ele num lugar de destaque. E fez de Paulo o maior representante, o embaixador. Mas voltando para o Jonas, quando o Jonas foge, e depois tem o peixe, e Deus perdoa Jonas da fuga dele. Que maravilhoso. Porque eu acho interessante como Deus chega e o Jonas fugiu e aí... Imagina, o Bruna, Fernando, você que está conosco, vou usar vocês. Imagine, um funcionário deu só BO para você. BO. Pegou dinheiro e fugiu. E vocês foram atrás. Aí, quando vocês encontram, a resposta é, tudo bem, vamos começar de novo. Assim, parece que nem tocou no assunto, parece que nada aconteceu. E Deus diz, Jonas, vamos para Nínive de novo? Nossa. Eu vou, Senhor. Aí Jonas vai. E essa é a melhor parte da história. Ó, me ouça. A melhor parte é agora. Porque Jonas prega, Deus perdoa Nínive. E Jonas sai da cidade ressentido, monta uma cabaninha. E ele fica achando que só porque ele é povo de Deus, o ressentimento dele ia fazer Deus mudar de ideia. Nossa. E sabe, Bruna, isso é um fato. Às vezes a gente acha que não, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou não sei o quê. Deus vai ter, essa pessoa tem que pagar por tudo. E às vezes eu acho que por quem eu sou diante de Deus, Deus tem que mudar de ideia em relação ao outro. E Deus vai começar então toda uma situação para poder ensinar Jonas e assim, quantos capítulos para Deus salvar Nínive? 1. Quantos capítulos para Deus convencer Jonas? 3, né? 3? 3. Tem 4 capítulos. São 4 capítulos e detalhe, o livro de Jonas termina com um ponto de interrogação. Não tem um fechamento, Não. né? E por que não? Por quê? Porque é você que decide. Vai perdoar ou vai manter com a questão? Deus diz. Deus cria toda uma situação. Deus faz uma árvore crescer do dia para a noite.
faz uma sombra, ele dorme. Deus faz um verbo comer a árvore do dia para a noite e faz um vento. E Jonas fica bravo porque do dia para a noite aquela árvore foi destruída. E Deus diz, se você está bravo por algo que você nem criou, você quer mesmo se colocar na minha posição de que foi eu quem fiz? Nossa. E existem 120 mil pessoas em Nínive que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. E ele está falando de crianças ali, porque a cidade de Nínive tinha mais de 600 mil habitantes. E Jonas queria que ele queimasse a cidade inteira, né? O perdão é um exercício de fé onde eu consigo ver o que Deus está vendo. Nossa. Quando eu decido ver além da minha dor e decidir ver o que Deus está vendo. Porque no final das contas, quem vai fazer esse julgamento é Ele, né? Exato. Não cabe a nós falar assim, não, Deus vai julgar. Realmente, Deus vai julgar, só que Ele vai julgar de acordo com o julgamento dele, não do meu. Exato. Então, às vezes a gente pensa, não, essa pessoa foi muito ruim, Deus vai julgar assim, assim, assado. Provavelmente não, né? Provavelmente a gente vai estar errado, porque o amor que Deus tem é algo que a gente não consegue, acho que, mensurar. É uma coisa muito absurda, né? Imagina, vamos pegar algo mais próximo, né? Eu sou casada. Pensou, todo mês ele faz alguma coisa, alguma traição comigo. Putz, esse mês eu peguei uma conversa no WhatsApp, perdoei. Próximo mês eu peguei algo no Instagram, perdoei. Próximo mês eu peguei um bilhetinho na roupa dele, perdoei. É muito complicado. Nós, seres humanos, como que a gente aguenta perdoar coisas assim tão ruins e tantas vezes? A gente não aguenta. Exato. É por isso que a gente não entende. Exato. E por isso que também tem níveis. Qual é? O fato de eu libertar Faraó, de eu liberar perdão para Faraó, para quem me oprimiu, não significa que eu seria obrigado a viver com ela. E eu acho que aqui é a beleza da graça. Sim. Então, perdoar não é estabelecer o mesmo nível de intimidade sempre. Situações específicas, casos específicos. Sim. Porém, não é uma pessoa que eu vou colocar dentro da minha casa que eu de vou novo. ficar, significa que eu vou viver na mesma convivência. Existem níveis de fé, no sentido em relação ao perdão, e propósitos de cada um. Então, não significa, porque eu tenho que entender até onde o limite de perdoar e o limite de ser refém. Porque será que eu estou perdoando ou eu sou codependente dessa pessoa? Esse é um ponto muito poderoso. Então, perdoei. Só que... Mas eu vou seguir. É que acho que muita gente confunde o fato de perdoar, acha que porque eu perdoei, eu tenho que aceitar de novo essa pessoa na minha vida. Se eu não aceitar, isso quer dizer que eu não perdoei, mas não é assim que funciona, né? O aceitar tem a ver... Se eu estiver no mesmo ambiente que a pessoa, isso não vai me dar problema. Agora, não significa ter que forçar isso como uma imagem de perdão. Isso tem a ver com o propósito de cada um. Mas é isso. Sim. E não pensar que o perdoar também será uma amnésia. É uma decisão de seguir em frente. Sim. E que eu não vou ficar mais trazendo isso para minha cabeça. E remoendo, né? E jogando na cara o tempo inteiro. Exato, e que é um processo. Um processo. Lembra o José do Egito? O José no Egito, o governador? Foi um processo. Para ele perdoar os irmãos também. Né? Muito. Foi um processo gigantesco. É um exemplo que eu sempre gosto de voltar, porque a gente tem uma ideia do José na Bíblia, nas Escrituras, como se ele tivesse perdoado do dia para a noite. Como se tivesse sido rápido. Rápido. Mas os irmãos voltaram, né? Para casa deles, para depois... E não apenas isso. Você vê que assim, ó, quando aconteceu de ele virar governador, por que ele não voltou para a casa dele?
já que ele tinha esse poder nas mãos, né? Porque Exato, ele não para foi lá. encontrar os irmãos E até o pai. Depois de 20 anos. Que não fez nada, né? O pai. Exato. É um processo. Quando ele coloca o nome do filho de Manassés, o Senhor me fez esquecer, não é o Senhor me fez perdoar. Tipo assim, a vida está tão boa que eu não quero nem lembrar disso. Mas algumas coisas Deus fará elas voltarem para que eu tenha o processo completo, o perdão completo. Então eu causar um apagão na minha mente não quer dizer que está perdoado. Não, de maneira alguma. E Deus e outra. O José precisa admitir, eu sou José. Eu preciso reconciliar a minha história. Eu preciso fazer paz comigo mesmo. Nossa, Me perdoar. Perdoar os outros. É e fazer o que paz fizeram com o meu com ele passado. foi horrível, né? Exato. E ele conseguir ver isso na perspectiva divina. E foi um processo. Porque é um processo. E se você lê Gênesis 40, 41, 42, 43, 44, 45, você vê, foi um processo que em alguns momentos parecia que ele colocou em risco o pai dele, ele colocou em risco não ver mais o pai, porque os irmãos têm que voltar. Toda uma situação começa a acontecer e o pai tem medo de perder mais um filho, porque tem toda uma mentira envolvida, o pai pensa que ele está morto. Então, o sofrimento quando que causou, você né? tem dificuldades para perdoar, você só prolonga a sua dor e a dor de outros. Porque olha quantas pessoas você está machucando nesse caminho do seu processo. Olha quantas pessoas. Às vezes você está machucando os seus próprios filhos, né? Então assim, eu fui uma mulher ferida, tive um relacionamento horrível, tenho os meus filhos e eu imprinto isso neles. Então eu ensinei aos meus filhos que o casamento, os relacionamentos com o meu sexo oposto sempre vão ser horríveis. Então você não pode confiar em homem. Você não pode entregar sua vida na mão de um homem. Você não... E aí cria isso, e vai né, na gerando cabeça. gatilhos até contra Deus, porque quem tem problemas com paternidade, difícil olhar para Deus como pai. Cada um tem a sua opinião, mas para mim foi muito brilhante quando William Pyong, no seu livro A Cabana, coloca esse processo de Deus se manifestar como uma mulher, como Deus é Deus, Deus não está limitado a uma forma uma física. conotação sexual. Deus é Deus. Ele é pai de órfãos e viúvas, mas ele mesmo disse que pode uma mãe esquecer do seu filho? Ele. E até porque o gerar vem dele. Ele diz ao Senhor Jesus, hoje tu és o meu filho, eu te gerei. Não criei, porque Jesus não é criado, mas tu és meu filho, eu te gerei. Sim. Então, quando coloca Deus na posição de mulher, para curar uma ferida paterna, e ele começar a ver exato que o rapaz lá tinha. E começar a enxergar Deus não só como pai, mas também como mãe. Que cuida, né? Que cuida. Então, gatilhos que vão sendo liberados em relação a Deus, contra Deus. Eu digo, Bruna, que essa geração, o nosso tempo, está sendo atacado a paternidade, porque quanto mais a paternidade é atacada, mais dificuldade as pessoas terão de ver Deus como seu pai, não entenderão. Não, e as pessoas realmente não entendem. Esses dias perguntaram para mim como eu e o Fê, a gente consegue ter uma relação tão boa, né, de tanta troca. E eu falei que nada nem ninguém se intromete no nosso relacionamento, né, a não ser Deus. Nem a Lolô, né, porque a gente precisa ter um casamento sólido e feliz nós dois para conseguir que ela seja uma mulher, uma menina segura e feliz. E ver isso na gente. E muita gente me atacou e não entendia. Imagina que eu vou colocar macho em lugar de filho. Vou colocar macho em... E aí eu começava a ler aquilo e eu falava, gente, as pessoas realmente são extremamente machucadas, porque elas não conseguem entender. E aí é um caminho muito mais amplo, mas revela a ferida, a falta de perdão e o entendimento muito errado. Por quê?
Porque, primeiro que quando alguém coloca assim, então já está colocando o filho na posição do cônjuge, daquele que era do relacionamento. Ou seja, vai começar a colocar, fazer um incesto inconsciente. Outro ponto, vai prender esse filho ou essa filha a isso. Aí você vê filhos que não conseguem desenvolver famílias porque tem um senso de responsabilidade com os pais, com o pai ou com a mãe, que não consegue perdoar. E não consegue se desprender. Exato. E outra, eu não estou criando o meu filho, Gabriel, para depender de mim. Deus me livre. Viva a vida, meu filho. E eu estar aqui com a Tati, se amando, perdoando, e no final da vida é a gente que vai ficar junto. Sim, eu vejo os meus pais. Então, assim, é que eu tive um exemplo muito bom na minha casa. Então, o meu pai e minha mãe sempre foram muito unidos. A gente vai viajar, vocês querem ir? Não, a gente não quer. Tá bom, beijo e tchau. Deixava a gente com algum responsável e ia viajar. E eles sempre foram extremamente unidos. Nunca deixou a gente se meter, né, no meio do casamento deles. E isso não quer dizer que eu me sentia ou me sinto menos amada. E isso me deu muita segurança para ter um casamento sólido e feliz e para conseguir criar uma criança nesse contexto. Porque eu me sinto extremamente segura com isso. Porque eu tive essa base. Mas eu entendo que, né, aqui no Brasil, eu sou, né, quase nada. Né? Muita gente é criada de um jeito totalmente diferente do meu. Né? Eu sei que eu tive muita sorte em relação a isso. Então eu entendo, consigo ver fora da minha caixinha. Só que eu entendo também que se a gente não entender profundamente sobre isso, a gente vai ficar sempre se ferindo e ferindo a nossa família. E ferindo os nossos filhos. Exato. Se a gente não fazer paz com o nosso passado e liberar perdão e viver perdoando e se perdoando, a gente vai tentar criar uma bolha para que os nossos filhos, as pessoas não vivam o que eu vivi. E essa bolha, na tentativa de proteger, pode ainda mais oprimir. Tem uma frase que eu aprendi, eu não me lembro do nome desse homem de Deus, mas é uma frase que: não fique bravo, fique esperto. Quando alguém te ofender, não fique bravo, fique esperto. Porque a armadilha do inimigo é, na tentativa de ofender, me distrair, criar raízes de amargura. E eu passar 20 anos vivendo preso na ferida que o outro causou, quando eu poderia ter vivido o propósito de Deus em mim. Que é muito melhor. Transformar as feridas em cicatrizes e fazer das tragédias histórias de superação. É o chamado do Evangelho. E esse é o poder do perdão. E deixar Deus me usar naquilo que eu fui tão ferido, né? Para os outros. Para os outros. Para ajudar a curar a ferida dos outros. E para ser resposta dele para as pessoas. Sim. Cara, como é bonito, né? Acho que quando a gente entende... Para a gente poder fechar. Assim, vai. Perdão e orgulho. Então são lados opostos. Ou pode uma pessoa orgulhosa liberar perdão? Impossível. O orgulho é uma quebra de si mesmo. O perdão é uma quebra de si mesmo. Perdoar é quebrar o orgulho. Eita. Perdão é só para os fortes o suficientes a se humilharem. Acho que a gente tem mais 2 próximos assuntos, então, muito bom pra gente falar. Orgulho e casamento. Pronto, pro próximo episódio. Eu espero que você aí do outro lado tenha entendido e Deus tenha tocado o seu coração para você olhar o perdão com outros olhos, né? E ver o quanto você está sendo ferido com isso, mesmo se a outra pessoa te feriu.
e que você possa, a partir desse momento, liberar perdão para você se libertar. Porque não existe coisa melhor nessa vida que aceitar o perdão de Deus e ser livre nele. É lindo. Podemos orar juntos por... Vamos. Talvez alguém aqui que está no nosso podcast, Bruna, diz, Senhor, aumenta a minha fé. A gente não sabe quais são as feridas e as raízes que isso tem. Eu quero que você que está conosco saiba disso. Deus vai te dar graça agora. E em nome de Jesus você não será refém de nada e nem de ninguém. Você não será. Amém. Porque maior é o que está com você do que aquele que está fora. Maior é o Senhor Jesus. Senhor, junto com a Bruna e quem está conosco no nosso podcast agora, Senhor, pô-lo com fé. É fé que nós precisamos. E precisamos de fé para poder experimentarmos a receita do perdão. Libera agora, Senhor, no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu não sei quais foram os níveis de feridas, de ataques em que cada um deles experimentaram. Talvez das pessoas que mais amavam, ou do lugar mais seguro, como uma igreja, uma religião, um pastor, um pai, uma mãe, não sei. Um amigo, uma amiga, esposo, esposa, mas eu sei que Tu és o Deus do perdão e da misericórdia. Alcança essa pessoa agora. Não deixa ela morrer antes de morrer. Não deixa ela viver nesse sepulcro. Ressuscita ela agora com vida, para que ela possa retomar os planos que o Senhor tem para ela. É planos de paz e não de mal, para que tenha o fim de paz que o Senhor deseja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 E amém. Ai, gente, muito feliz com esse episódio. Acho que Amém. vai ajudar muita gente. Em nome de Jesus. Gente, obrigada. Eu espero que tenha causado aí um rebuliço em você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Amém.